alunos, bom dia, né? Vamos começar aqui mais um novo conteúdo, que é agora referente ao capítulo 7, que vai tratar a respeito das rochas, minerais e solos. Tá? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o aspecto físico de algumas estruturas que a gente vai encontrar no nosso cotidiano. Tá? Então vamos dar sequência aqui. Primeiro, para conhecer melhor nosso planeta, é importante estudar os materiais superficiais que o constituem. Por exemplo, as rochas, os minerais e solos. Então a gente tem aí, por exemplo, né, tipos de rocha, que tipo de mineral a gente tem no nosso dia a dia, quais são os tipos de solo que existem no planeta, qual é a função deles. Então esses materiais, além de fazerem parte da paisagem, eles estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, né, a tintura da nossa casa é um mineral, vem do petróleo, o minério de ferro está nas colunas, tá? Então a gente vai ver aí, né, o alumínio presente em alguns objetos, materiais plásticos e assim por diante. Então tudo que a gente tem na nossa casa, ela vai ter uma origem ou mineral ou extrativista, tá? Então, de modo geral, os minerais eles são, né, uma base de muitos produtos aí consumidos diariamente. Então vamos começar com as rochas, né? O interessante dela é que, a partir do seu estudo, os geólogos, que são os profissionais que estudam a questão da rocha e dos solos, eles puderam então calcular a idade aproximada do planeta, que é de 4,6 bilhões de anos. Isso só é possível porque existem vestígios do passado presente nessas rochas, né? Como por exemplo materiais, estruturas pequenas que são possíveis de serem analisadas e assim permitiram que o homem conseguisse, na verdade, datar, né, a idade das rochas e consequentemente do planeta. Então a gente vai ter essa variação. Então no mundo todo a gente vai ver uma variedade imensa de rochas e afins, né? Então vamos lá, o que são as rochas? Eles são agregados naturais de minerais formados pelo acúmulo de diferentes minerais. Então, por exemplo, quando eu tenho lá, né, uma rocha que se fragmenta e ela é levada pela natureza para outra região, assim como as outras rochas que se fragmentam e depois se juntam em um mesmo lugar, elas vão dar origem a um outro tipo de rocha. Então é por isso que a gente não tem uma rocha com um tipo específico, né, de materiais em seu componente. A gente vai ter uma variedade muito grande. Vou dar exemplo do mármore, do granito, né, que a gente vê em casa. Esse mármore e granito é todo colorido. Então cada cozinha que vocês estão vendo aí é um tipo de rocha específica que foi agregado e depois sofreu a transformação. As rochas, de um modo geral, elas são classificadas de acordo com a sua origem. Então, por exemplo, o primeiro tipo de rocha, que é a rocha básica, né, é a chamada rocha magmática, ou seja, ela tem origem com a, o magma que chega até a superfície. O magma, ao sofrer processo, né, de intemperismo, a ação do vento, a ação do sol, da chuva, ele vai resfriar. Então ele resfriou, deu origem ao primeiro tipo de rocha. Essa rocha vai sofrer a ação do tempo, como eu falei, vai se fragmentar e vai se juntar com outras rochas que vêm de outras regiões. Aí eu vou ter o segundo tipo, que é a sedimentar. Sedimentar vem de sedimentos, que de modo geral são pedaços. Esses pedaços, quando são localizados em uma região muito profunda, que tem temperaturas e pressões diferentes, eles vão transformar a estrutura da rocha e vão transformá-la em um novo tipo, como por exemplo o mármore. Aí elas vão ser chamadas de metamórficas. Isso vem de mudança, sofreram um processo estrutural. Então aí elas não são mais as rochas de origem, elas são um novo tipo de rocha. Tá bom? Então os três tipos de rocha são magmática, sedimentar e metamórfica. Vamos lá para ígneas ou magmáticas, né? A origem básica delas é a solidificação do magma, ou seja, o resfriamento do magma. Bom, nós tivemos aí o processo chamado de vulcanismo, né, que lançou o magma até a superfície. Esse magma, ele é lançado lentamente do interior da Terra. Então ele é expulso ali do interior por conta da temperatura
e o que faz com que ela chegue até a superfície. Nós tivemos aí dois tipos de rochas magmáticas. A intrusiva ou plutônica, aquela que o magma não consegue chegar à superfície e no meio do caminho ele resfria. Então quando lá eu tenho aqui, por exemplo, o meu vulcão, né, e aqui é a saída dele. Em um certo momento aqui da passagem, esse magma não chegou até o final e ele fossilizou aqui, ó, ele endureceu. Como ele está interno, né, ele formou a rocha aqui no interior, no duto. Isso que é chamado de intrusivo. Tá? Então ele vai dar origem, por exemplo, ao granito. Quando esse magma, né, ele é lançado até a superfície, né, ele é chamado de extrusivo. Ou seja, esse magma não parou aqui, ele chegou e foi lançado até a superfície. Isso que é chamado de extrusivo, tá? Ou vulcânico. E ele vai dar origem a outros tipos, como por exemplo o basalto. Tá bom? Então são dois tipos aí de rochas magmáticas. A intrusiva, que ela se forma no interior da crosta, ela não chega à superfície. E a extrusiva, que é quando o magma chega e resfria, e aí dá origem a outro tipo de rocha. Tá? Isso aqui são os dados da rocha magmática. O segundo tipo são chamadas sedimentares. Como eu falei, sedimento vem de pedaços. Os pedaços de uma ou outra rocha vão ajudar a formar um outro tipo. Esses fragmentos eles são transportados e se depositam, né? Sedimentam em outras áreas. A gente consegue ver aqui na figura, ó, que ela é formada por várias linhas aqui. Parece que foram todas empilhadas, né? Isso aqui não foi o homem que fez esses desenhos. Cada desenho desse aqui, ó, cada linha dessa aqui equivale a um grupo de rochas que foi colocado aqui naturalmente, e com o tempo a pressão sobre ela das demais camadas, né, transformou essa estrutura e juntou as rochas que foram colocadas aqui, e aí ela deu origem a um outro tipo de rocha. Isso que a gente vê aqui tudo desenhadinho, parece que foi o homem que riscou, né? Mas não foi, foi a própria natureza que fez essa ação. Então nós temos aqui, ó, o acúmulo das camadas superiores pressiona as camadas inferiores, como eu acabei de falar, né, ou compacta, cimentando, transformando-se em rochas sedimentares. A pressão que ela exerceu sobre as camadas inferiores fez com que elas se juntassem, é como se colocasse cimento ali e formasse um outro piso. Tá? Então, que é sedimentar. Aí a gente vai ter o arenito, o calcário e o argilito. São exemplos aí de rochas sedimentares. A própria areia é um sedimento. A gente pega a areia lá, ela é formada por milhões de pedacinhos. Se eu colocar esses pedacinhos e pressionar, eles vão se transformar em um só. Então a gente vai ter aí a formação de um tipo. E o último grupo de rochas, né, são chamadas metamórficas, que se resultam da transformação que as rochas sofrem, principalmente em razão do calor e da pressão. Exemplo, nós temos o mármore, que é resultado da cristalização do calcário, e gneiss, resultado das alterações do granito. Deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, como eu falei, né, o mármore que a gente tem em casa, aquele granito, aquelas cores que a gente tem lá, cada cor daquela representa um tipo de rocha. Tá? Só que assim, elas sofreram um processo, como se fossem cozinhadas e transformaram-se em outra estrutura. Diferente da sedimentar, que ele pressiona e elas acabam sendo forçadas a unir-se. Essa não, ela foi transformada em outra estrutura. Tá bom? Então a gente encerra aqui a primeira parte da nossa aula, que tratou a respeito das rochas. Aqui é o capítulo 7, tratando de rochas, minerais e solos. Tá? Então até a próxima aula, a gente vai continuar com os minerais.